torcida, começando mais um vídeo no canal, segue minha paixão, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, segue a gente no Kawaii, segue o Instagram, tem perto de bater 4 mil inscritos, conto com você se está inscrito aí no canal. Veja a galera do Jogo Tático, falou aí ontem no programa aí sobre o Clube de Regatas Brasil. Deixa o like, se inscreva no canal, CRB Minha Paixão, canal de torcedor para torcedor. Forte abraço. No dia de hoje, o silêncio continua no ambiente regatiano. Eu tenho informações de bastidores que vou trazer aqui dentro do Jogo Tático. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, não sei se vocês concordam comigo, ontem o Antônio participou da jornada, eu coloquei também em debate, sabe, Moraes, Henrique e Potência, torcedor regatiano, é que eu acho que chegou a hora do futebol do CRB ser repensado. Precisa ser repensado, precisa ser repaginado. Vou dizer por quê. Fechando a 19ª rodada, ainda o primeiro turno, o CRB passa para o seu torcedor a seguinte mensagem: não temos expectativa nenhuma de acesso. E fechando ainda o primeiro turno. Essa é a realidade, só da permanência. Eu acho que é muito pouco, sabe, Moraes, para um clube hoje da grandeza que tem o CRB dentro da Série B. Porque se você for puxar a classificação, quem está na parte de cima da tabela, o CRB não é menor que Mirassol, não é menor que Novo Horizontino. Você lembra do Vila Nova no passado? Como ele terminou o primeiro turno? Isso. E o segundo turno, ele fez o segundo turno de quê? De recuperação de acesso. De acesso. Isso. E o CRB não estava nem metade do que o Vila Nova estava no passado. E por que de repente ia jogar a toalha? Mas, Tony, não, tô falando em relação a você, não. A derrota de ontem fez com que o torcedor CB acusasse o golpe, cara. Porque hoje, sabe por quê? Mas o Vila Nova, naquele momento, a sua direção, ela mostrava o interesse em reagir. Hoje, a gente tem que ser realista, pô. É um silêncio, ninguém se pronuncia. Eu acho que existe essa necessidade da satisfação, até o respeito ao torcedor CB. Olha, a gente vai sim contratar, a gente está fechando sim com 2, 3 jogadores. Não vamos dizer o nome, mas a gente vai fechar com 2 ou 3 reforços, pelo menos para a gente não correr risco nenhum de rebaixamento. Ou se não chega, olha, vai não. Com o time que a gente tem aqui, como o Moraes disse, a gente tem a certeza que não é rebaixado. E ponto final. Mas aí o torcedor vai se conformar com isso? Não, sabe por quê? Mas pelo menos está jogando limpo, né, Moraes? Agora eu vou dizer 2 coisas aqui com relação a essa situação do CRB. Contratando ou não contratando, ele nem sobe nem cai. Sim. Contratando ou não contratando, nem sobe e nem cai. Esses caras jogam quando querem. Se eles falarem primeiro assim, ponto. Eles dão o migué de deixar o time perto da zona. Agora, para continuar, eu quero tanto. Os caras dão eles. Segundo ponto. É impressionante o silêncio da diretoria do CRB com relação ao processo do clube dentro da competição. Não, contratação de reforços. Todo mundo está contratando, todo mundo encontra jogador. Isso aí, Zé Roberto do Mirassol. Tava lá no Coritiba. Só quem não encontra jogador é o CRB. Primeiro, é o silêncio absoluto. E o segundo, o que mais chateia o torcedor, é que em dezembro do ano passado, janeiro desse ano, fevereiro, março, pelo menos esses 3 meses, e 4 com dezembro do ano passado, eu não via outra coisa que era que o CRB ia subir. CRB vai subir. CRB trouxe um treinador, Humberto Lousa, acostumado com acesso. Trouxe o Auremi, trouxe Falcão, trouxe Anselmo Ramon, trouxe A, trouxe B, Renato, todo mundo que é acostumado a ter acesso. Então não tem nenhuma dúvida que isso também vai dar certo no time do CRB. Aí de repente não dá certo, parece até que o CRB não tem torcida, que o CRB não tem conselho deliberativo, que o CRB não tem ninguém, porque o clube não dá satisfação a ninguém, nem à imprensa, nem ao clube, nem ao conselheiro, nem a ninguém. Ou seja, o cara que tem 50 anos de idade, acho que ele viu o CRB ainda numa Série A. Eu lembro desse jogo, eu lembro que o CRB foi bem, até contra o Palmeiras aqui, ganhou de 1-0, gol de Joãozinho Paulista em 84. Na jogada do Ivanildo pela direita, meteu no João, narrei até esse gol pro João. Eu fiz uma montagem e narrei esse jogo, porque eu lembro do lance, eu tava no estádio. E o João fez esse gol. Em 84, gente. Então, o torcedor do CRB, que lembra do CRB na primeira divisão, ele tem mais de 50 anos de idade. O resto não. E o torcedor cobra isso. Ô, Tony, o David Brandão, ele diz o seguinte: mas a culpa também é da torcida. Em parte, eu vou explicar por quê.
Aí, hoje o GE traz uma informação que a gente já tinha aqui falado, que balanço de 2022 do CRB. Eu acho que você não viu esse item não, sabe, Moraes? Eu passei para você e você não chegou nessa parte não. O CRB gastou mais de R$35 mil para apoiar torcidas, com materiais esportivos, luz, manutenção e reparos, com as organizadas. Qual a moral que essas torcidas organizadas vão ter para cobrar o clube? Não tem moral, por isso também esse silêncio. Os caras estão na zona de conforto, porque eu disse aqui ontem, sabe, Moraes? O Tony estava aqui, vocês não estavam na jornada, eu disse, chegou o momento, alguém no CRB tem que bater na mesa, e o presidente, o próprio Carlos Rubens, eu tive informações de bastidores que o Carlos Rubens, sabe, Moraes, a gente fala muito aqui, mas eu tive essa informação hoje, que vem sendo favorável a reforçar o time, mas existe ainda uma resistência de outros dirigentes que fazem parte da alta cúpula do CRB, porque você como presidente, o cara que você tinha que fazer... O CRB tem 4 dirigentes. Vamos lá. Que tem na poder escala de falar. Enaldo... Tem o Enaldo, que estava mais de dentro do clube e hoje nem já tanto. não está porque está Carlos cuidando Rubens, da sua saúde, o Mário Marroquim e o Kennedy Calheiros. Mas ninguém apita, ninguém manda, ninguém decide no CRB. Não adianta a gente ficar pensando, cobrando da diretoria do CRB, porque, tudo bem, você tem lá o Ricardo Moraes, mas é do departamento Esportes amador, Olímpicos. Esportes Olímpicos. Aí você tem a dona fulana lá, a Cristina Japiaçu, que quer futebol amador, futebol amador, quer construir o CT, um novo quer CT construir um novo base. CT, que ela acha pouco o que o CRB tem. Dona Cristina? Aí a dona Cristina vai decidir o quê dentro do CRB? Qual o voto, a força, com todo o respeito que ela tem. Agora, sabe o que é que eu acho? Por exemplo, eu vou dizer aqui com muita sinceridade, não adianta, por exemplo, o presidente Mário Marroquim ficar com raiva de mim pelo que eu penso. O que eu penso é uma coisa, o que ele pensa é outra coisa. Por exemplo, não precisa ligar para mim para poder reclamar da minha opinião, do meu ponto de vista. Ele já fez isso alguma vez? Já fez isso, já fez. Mas a gente se entendeu. Não precisou nem sair no tapa. A gente se entendeu. Ele já ligou para o Luciano alguma vez para isso? Não. Mas aí nós conversamos, e depois que eu encontrei o presidente, ele me deu um abraço, eu dei um abraço nele. Não precisa, presidente, a gente brigar. Não precisa, porque ninguém aqui é mais homem do que ninguém. Não precisa. Agora, eu preciso dizer que o presidente precisa aterrissar mais dentro do CRB. Aterrissar mais dentro do CRB. Essa liga forte futebol... Ele está hipnotizado por ela. Está tomando muito do tempo dele dentro do CRB, quando na verdade no CRB o pessoal só age depois que fala com ele. E se ele não está aqui dentro do clube, atrapalha a gestão do clube. Ele precisa se envolver. Se envolver nas coisas do CRB. Ele tem que se envolver na liga. Ele tem que se envolver como presidente do CRB no CRB. Principalmente no futebol. Sabe por quê, Moraes? Você quando a gente tá lá no estádio Repelé, o CRB, vou repetir aqui porque é verdade, cara. Você vê antes de começar o jogo e quando termina o primeiro tempo, descem mais quase 50 pessoas, de analista de desempenho, analista de mercado, analista não sei... E os caras não resolvem nada. Tá aí o futebol do CRB. Não tem competição dentro do elenco. O Anselmo Ramon hoje vive numa zona de conforto, porque ele não tem uma sombra. João Paulo a mesma coisa. Diogo Silva a mesma coisa. Anderson Conceição também. Não existe cobrança. O CRB viajou para esse jogo contra a Tombense. Foi para Muriaé, foi em Muriaé, mas ficou no Rio de Janeiro. Os caras antes do jogo, isso não existe, mesmo que tenha essa situação sido programada, mas os caras foram para o Maracanã, os caras fazer turismo, Anderson Conceição e Edmar
foi para o CT do Vasco, Gum assistir Fla-Flu. Isso não pode acontecer, tá largado. Sim, isso é coisa de time semi-amador. Você fala esses aí que a gente soube que foram pra Vasco e Flu e assistir jogo. E aqueles que de repente também têm o direito, porque os caras sempre têm o direito. Pô, aqui a gente fala o que quiser. Então tem direito isso também. Pode ter ido pra onde? Pra Urca, pode ter ido pra um lazer diferente. E caiu de produção. O pior é cair de série. Porque se cair de série não tem liga. Se preocupa com liga e se cair de série. Aí não tem liga, meu amigo. Não tem liga. Porque eu não tô sendo contra o trabalho de ninguém. Eu tô apenas preocupado com o futuro, preocupado com o momento do CRB. É uma crítica construtiva. Você entendeu? O time, Moraes, você viu ontem, o Tony também não está mais respondendo a metodologia de campo, de jogo do Daniel Paulista. Então isso, o Thiago Paz, como cara do futebol, Daniel, vem cá, tem que pontuar aqui. Por quê? Porque você vê que agora a intensidade está fazendo a diferença. O CRB é um time com a média de idade alta. Funcionou até o limite X de jogos, o que queria o Daniel Paulista. Mas agora os caras não estão respondendo, porque não tem mais condições físicas para isso. O CRB não joga com marcação setorizada. E sem contar o seguinte, que os caras não se cuidam fisicamente. Eu tô sabendo de umas coisas do CRB, que os caras estão com certeza pulando o muro. Estão pulando o muro. Não tem aquele comando.